Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu gostaria de te convidar para ler junto comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro do Êxodo, a qual nós vamos estar lendo no capítulo de número 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos ler o verso 28. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Ainda o verso 51. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Nós vamos estar lendo até aqui, e nesta hora eu te convido a orar junto comigo, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos capacitar, nos conceder a sua graça através desta palavra. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Senhor, assim clamamos, batendo na tua porta, porque somos necessitados da tua graça, da tua bênção. Somos necessitados de que a tua palavra possa alimentar a nossa alma, Senhor. Por isso nós te suplicamos, visita-nos nesta hora, enche os nossos corações com o teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no primeiro vídeo que Moisés, ele teve uma experiência com o Senhor que se revelou a ele na sarça e era em uma chama de fogo. Nós vimos também que ele teve essa experiência porque ele resolveu, ele quis sair do Egito, ele quis ter uma vida no deserto, que é o lugar onde Deus fala com o seu povo. E aqui no texto nós lemos assim: E falou o Senhor a Moisés. O Senhor, ele tem vontade de falar com o homem, ele tem vontade de dirigir a vida do homem. Mas o que é que Deus quer falar com o homem? Basicamente, Deus quer alertar ao homem para o momento tão especial, um evento que está para acontecer, que será o arrebatamento da sua igreja, o arrebatamento do seu povo. O povo de Deus vai partir. E nesta hora, o que Deus tem se comprometido em falar com o homem
é exclusivamente a respeito deste evento, deste grande evento. O evento pelo qual nós devemos ansiar a cada dia da nossa vida. E falou o Senhor a Moisés. O Senhor fala com o homem. O Senhor, ele fala conosco, desde que nós estejamos atentos à sua voz, desde que nós busquemos ao seu Espírito Santo, para que ele possa falar conosco através do seu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, o Senhor não pode falar conosco. E assim ele diz: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O Senhor fala assim a Moisés, porque aquele dia em que isso aqui que nós lemos aconteceu, foi um marco na história do povo de Deus que saiu da terra do Egito. A partir daquele dia, passou a contar os tempos de uma maneira diferente. Aquele povo passou a viver um novo tempo. E é isso que o Senhor quer fazer com o seu povo hoje. Da mesma maneira que fez com aquele povo na terra do Egito, Ele quer fazer com o seu povo hoje. Quer que nós vivemos um novo tempo. E esse tempo é o tempo do arrebatamento, onde nós vamos passar a contar os nossos dias na eternidade do Senhor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro. O Senhor, ele é rigoroso nos seus princípios, e nas suas leis e nas suas determinações. O cordeiro, ele tinha que ser tomado exatamente no dia 10. O 10 fala para nós da lei, dos 10 mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor. Algo que não pode ser desprezado pelo homem. Mas nós temos que nos atentar para este momento, para esta ordem do Senhor. Tome cada um para si um cordeiro, mas se a família for pequena, ajuntar-se-á com o seu vizinho. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. O Senhor determina que o cordeiro seja sem mácula. O cordeiro, ele fala da pessoa do Senhor Jesus na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos Jesus na nossa vida. Deus quer que nós testemunhemos de Jesus na nossa vida. Mas não pode ser qualquer Jesus. Não pode ser um Jesus que é falado nas esquinas de qualquer maneira. A palavra nos diz claramente, ele tem que ser sem mácula. Mas o que isso quer dizer? É que a nossa vida, o Jesus que nós apresentamos na nossa vida, a nossa vida ela tem que ser sem mácula. Nós não podemos ter mácula. Mácula quer dizer mancha, marca, aquilo que as pessoas olham para você e logo veem, chama a atenção, é algo ruim. Algo que as pessoas olham para você e reparam. A nossa vida ela tem que ser uma vida de testemunho, um testemunho santo a cada dia. Nós temos que ser comprometidos com a vontade do Senhor, com o momento do Senhor. E o momento do Senhor é o momento do breve, é o momento do arrebatamento, que vai ser iminente. O cordeiro ele tem que ser um macho. O Senhor determinou que fosse macho porque fala da pessoa do Senhor Jesus. Tem que ser de 1 ano. O cordeiro ele tem que ser de 1 ano, porque é baseado na inocência. Nós temos que ser inocentes diante do Senhor. E a única maneira de nós sermos inocentes diante do Senhor é através do sangue de Jesus. Porque nós somos culpados, nós somos pecadores. Mas a palavra nos diz assim: mas o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. E se nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, nós somos justificados. E se somos justificados, nós somos como crianças, nós somos inocentes.
o guardareis até o 14º dia, né? O 14º é o 14, o 14 fala das gerações, né? A palavra nos diz, né, a respeito das gerações, né, que o Senhor, Ele tem se revelado ao seu povo desde as antigas gerações, até hoje na nossa geração. E a palavra diz assim, e o guardareis até o 14º dia, né? Essa é a nossa geração, que é a geração do arrebatamento. Nós temos que guardar isso no nosso coração, guardar esse cordeiro no nosso coração. Nós temos que viver em função desse cordeiro. Esse cordeiro sem mancha, esse cordeiro inocente. A nossa vida não pode ser manchada. Nós não podemos ter um mau testemunho do Senhor Jesus. O guardareis até o 14º dia, e o sacrificará à tarde. O horário da tarde foi o horário em que o Senhor entregou o seu Espírito. É o sacrifício da tarde. Desde esta época do Egito, o Senhor, né, já requeria do povo algo que faria alusão lá na frente à morte do Senhor Jesus. Nós temos que entender que nós não somos nada e que nós precisamos do Senhor e que é através deste sacrifício da tarde que nós podemos alcançar vida e vida em abundância. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas. O Senhor diz que temos que comer com pães asmos. O pão asmo é o pão que não leva fermento. O fermento, né, é tudo aquilo que faz o pão inchar. Você olha, você vê tamanho, mas está só inchado, né? O pão fala da palavra do Senhor. A palavra, ela não pode ser inchada na nossa vida, né? A palavra, ela é objetiva. A palavra, ela tem que ser revelada. A palavra, ela tem que ser sem mistura, sem fermento, né? E temos que comer com as ervas amargosas. Nós estamos vivendo o momento do princípio das dores, onde tudo é difícil, onde as pessoas estão se escandalizando. As pessoas, elas estão apostatando da fé, estão abandonando o Senhor, estão traindo o Senhor. Mas o Senhor está preparando um povo fiel, um povo que quer morar no céu, um povo que quer ir embora, um povo que está rejeitando esta vida, um povo que não quer ser amigo do mundo, um povo que não quer se envolver com as coisas do mundo. Não comereis dele nada cru. O Cordeiro fala do Senhor Jesus e nós não podemos comer dele nada cru. Cru é sem preparo. Sem preparo muitas vezes porque as pessoas, elas têm preguiça de preparar como tem que ser preparado. O Senhor, ele tem uma determinação. O Senhor estabelece os seus princípios, como que nós temos que ter Jesus na nossa vida, como que nós temos que viver com o Senhor Jesus, como que nós temos que testemunhar do Senhor Jesus. Sem preparo, muitas vezes, fala da preguiça, né? Será que, de vez em quando, eu coloco o meu despertador para despertar às 3 horas da manhã para falar com o meu Senhor? Ah, mas eu estou muito cansado, eu trabalho o dia todo. Tira um momento da sua vida. Eu preciso tirar um momento da minha vida. De vez em quando eu vou me despertar às 3 da manhã, eu quero falar com Ele na hora em que todo mundo está dormindo. O mundo está dormindo, mas eu quero estar acordado para falar com o meu Senhor. E o que há de especial nisso é que se todo mundo está dormindo, né, são menos pessoas para estarem falando com o Senhor. É apenas uma brincadeira, porque o Senhor ouve toda vez que nós clamarmos, mas às 3 da manhã é quando nós demonstramos para o Senhor que nós queremos.
Só faz isso quem quer. Porque se eu for viver num comodismo, né, vou comer o cordeiro cru, é o comodismo, eu não quero preparar, eu não quero fazer. Não comereis dele nada, não comereis dele cozido em água. O que acontece quando eu cozinho? Primeiro, para você cozinhar, você tem que colocar numa panela e tem que encher essa panela d'água. E não só enche d'água, mas muitas vezes você quer acrescentar coisas. Eu vou pôr um pouquinho disso, um pouquinho disso. Vou acrescentar isso, porque isso dá um gostinho bom, esse tempero é bom. Não comereis deles cozido em água. Mas o que isso quer dizer, cozido em água? É quando as pessoas, elas vivem Jesus, elas dizem que tem Jesus, mas é um Jesus misturado, um Jesus inchado. A palavra diz que, né, cada um tem que ter o cordeiro na sua casa. A casa fala da nossa vida, mas chame o seu vizinho. É um testemunho que nós temos que dar do Senhor Jesus. O meu vizinho, ele vai comer do meu cordeiro. O meu vizinho, ele vai ver Jesus na minha vida. E eu convido ele para minha casa para comer Jesus comigo. E ele vai destapar a panela. E ele vai ver tudo naquela panela, menos Jesus. Porque Jesus vai estar sucumbido, mergulhado, escondido ali debaixo daquelas tantas coisas que eu coloco. Daquelas tantas coisas que eu coloco. Eu vou pôr um pouco disso, eu vou pôr um pouco daquilo. E a nossa vida, ela não pode ser assim, né? Ela não pode ser assim, cozido em água. Mas ele tem que ser assado no fogo. Ele tem que ser assado no fogo. Quando, conjeturando aqui na época de Adão, quando Adão perdeu o direito de habitar naquele lugar especial que o Senhor tinha preparado para ele, o Senhor deu uma ordenança: tu oferecerás a mim um cordeiro. E Adão, com certeza, ensinou a seus filhos desde pequeno, né, o que era necessário fazer para agradar ao Senhor, para se achegar ao Senhor, para ser abençoado pelo Senhor. Meus filhos, olha, nós temos que oferecer o cordeiro ao Senhor. Não existe outra coisa, não existe outra maneira. Porque eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal e por isso eu estou condenado à morte. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele diz que vai continuar falando comigo desde que eu ofereça a Ele o cordeiro. E os seus filhos, Abel e Caim, ouviram as histórias. Abel amou isso que o pai falou e Caim desprezou. Tanto que numa conjetura, Abel vira para o seu pai e fala: pai, quer dizer que o Senhor errou, o Senhor desobedeceu aquilo que Deus falou com o Senhor, mas mesmo assim, ainda assim, ele diz que vai continuar sendo seu amigo, ele vai continuar falando com o Senhor e tudo que o Senhor precisa fazer é só oferecer a ele um cordeiro? Ele disse: é sim, meu filho. Então ele vira para o seu pai e fala assim: olha, meu pai, quando eu crescer, eu já sei qual é a profissão que eu vou querer ter. E o pai pergunta: qual é, meu filho Abel? Qual vai ser a sua profissão? E ele responde para o seu pai: eu serei um pastor de ovelhas, meu pai. E ele pergunta, né? O pai pergunta ao filho Abel: por que, filho, você quer ser um pastor de ovelhas? Porque, meu pai, já que a determinação do Senhor, a ordenança do Senhor é que ele vai ser amigo, se eu oferecer a ele um cordeiro, ele vai falar comigo. Então, meu pai, eu quero ser um pastor de ovelhas, porque eu quero sempre ter um cordeiro para oferecer ao meu Senhor, porque eu quero que ele sempre fale comigo. Porque eu amo ao meu Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu necessito de ouvir a sua voz. A minha alma anseia por Ele.
Eu quero estar onde Ele está. Mas Caim desprezou. Eu vou colocar ali qualquer coisa. E se ele quiser, ele que aceite. Né? De qualquer maneira. Né? Cozido em água, cheio de coisas, cheio de acréscimo. Não tem nada a ver eu usar essa roupa. Não tem nada a ver eu ir naquele lugar. Não tem nada a ver eu fazer isso. Mas que testemunho de Jesus eu estou dando? Eu tenho que comer o cordeiro assado no fogo. E o fogo fala do Espírito Santo. O Jesus que eu tenho que ter na minha vida tem que ser um Jesus que é revelado a mim pelo Espírito Santo. Não adianta nada eu falar que tenho Jesus e eu dou um mau testemunho aonde eu vou. Eu dou um mau testemunho naquilo que eu falo. Eu dou um mau testemunho naquilo que eu faço. O Senhor, Ele quer um povo preparado, um povo pronto para partir, um povo aprovado. Mas como que eu vou ser aprovado? Eu vou ser aprovado se o meu cordeiro for cozido no fogo, for assado no fogo. É o fogo do Espírito. Eu tenho que viver o Jesus revelado pelo Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, então eu não conheço Jesus. Eu ouço falar, mas eu não tenho intimidade com Ele. O meu Jesus, ele tem que ser assado no fogo. O Jesus do qual eu testemunho tem que ser assado no fogo. A minha vida tem que ser assim. Né? Comer com os pães asmos. Viver uma palavra revelada, uma palavra sem mistura, sem acréscimos, uma palavra verdadeira, uma palavra nobre, com ervas amargosas. O momento é difícil, é o princípio das dores. Né? A palavra nos diz que aquele momento era o momento das trevas no Egito. As trevas eram tão densas que quase se podia tocar nas trevas. É o momento que nós vivemos hoje. O mundo jaz no maligno, em trevas. Mas, se você tem o Senhor, se a luz do Senhor brilha na tua vida, você é um bem-aventurado. E quando o Senhor olha lá do céu, Ele olha para baixo, Ele vê que a terra está em trevas. E como que Ele vai me ver? Ele vai me ver se a luz dele brilhar em mim. Ele vai olhar lá de cima e falar: ali está o meu servo. Eu estou vendo que são muitas trevas, mas ali está o meu servo, porque a minha luz resplandece na vida dele. Moisés, quando foi falar com o Senhor no monte, quando ele voltou, o seu rosto brilhava. Como é que está o seu rosto diante das pessoas? O seu rosto está brilhando, você está resplandecendo na sua vida, no seu rosto, a luz do Senhor? Ou você está vivendo de trevas? Nós precisamos comer o cordeiro assado ao fogo. Que Jesus é esse? É o Jesus que o Espírito Santo nos revela. Não é um Jesus que nós vimos na internet, na televisão, nas rádios. Porque na própria palavra o Senhor diz: muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. E nós temos visto hoje loucuras. Loucuras. Eu tenho que cuidar do meu testemunho, né? E nada dele deixareis até pela manhã. Dele comereis tudo, a cabeça, os pés e a fressura. Eu tenho que comer a cabeça porque eu tenho que ter a mente de Cristo. Paulo fala lá nas cartas, ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Né? Tenho que comer com os pés. Os pés fala, né, do projeto do Senhor. Do projeto do Senhor, aonde Ele vai, onde Ele passa, né, Ele marca a sua caminhada, o seu projeto, é aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu tenho que comer os pés dele. Né?
A minha vida tem que ser de acordo com um projeto. Eu tenho que viver de acordo com o projeto do Senhor. E com a fressura que está por dentro é a intimidade. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós nos acheguemos a Ele com ousadia, desde que nós nos acheguemos com o sangue do Cordeiro. Né? Não deixareis dele nada até pela manhã. Quando raiar um novo dia, não vai ficar mais nada aqui. Tudo, né, vai ser queimado no fogo. O Espírito Santo ele vai embora, ele vai levar a igreja consigo e ele vai, né, fazer com que não tenha mais o nome de Jesus aqui. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos. Né? A minha vida tem que ser ajustada. A minha vida tem que ser ajustada de acordo com a vontade do Senhor. Né? Eu tenho que ter uma vida justificada. Os vossos sapatos nos pés. Né? Lá no vídeo 1, o Senhor fala com Moisés, tira o sapato dos seus pés, do velho homem, das coisas que você fazia, não faça mais, tira esses sapatos, toma um sapato novo, né? Uma caminhada nova. Vosso cajado na mão é com a direção do Senhor, o comereis apressadamente. O comereis apressadamente. O momento é esse, né? É o breve. O Senhor está voltando. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessar e quer dizer passar. E recebeu este nome porque o Senhor falou com o seu povo, né? Deu uma ordenança. Tomareis do sangue do Cordeiro e devereis passar o sangue do Cordeiro nas ombreiras e na verga das portas. A tua casa, a tua vida, ela tem que ser guardada pelo sangue de Jesus. Quem passar em frente à sua casa tem que ver a marca do sangue na tua casa, na tua vida. Porque, né, o mundo jaz no maligno e o destruidor está aí fora, ceifando. E se você não tem a marca do sangue na tua casa, na tua vida, você não vai vencer. Né? Vosso cajado na mão, de acordo com a direção do Senhor. Né? Não comereis dele nada cru, mas tem que ser assado no fogo. Quantas coisas nós temos visto hoje, quantos tipos de Jesus nós temos visto hoje. As pessoas mudaram tudo, perverteram as coisas. As pessoas têm compromisso com tudo, menos com o Senhor. Quando chega no final do ano, 25 de dezembro, se ouve falar de um barbudo vestido de vermelho, mas, né, dizem que é o dia de Jesus, mas não vemos nada de Jesus, é uma mentira. É uma mentira. Depois o ano vira e vem uma época que eles chamam de Páscoa. Né? O nome Páscoa em hebraico é Pessah, mas em inglês, né, o nome Páscoa foi mudado para Easter, né, que quer dizer o nome de uma deusa, onde antigamente as pessoas ofereciam ovos, uma idolatria. Eu não quero ser participante disso. A minha Páscoa é a Páscoa da ressurreição. É a passagem da morte para a vida, é o arrebatamento. Aqui no Velho Testamento, em Êxodo, é o arrebatamento. Lá no Novo foi a ressurreição de Jesus. Eu tenho que basear a minha vida nessa Páscoa. Essa Páscoa que simboliza duas coisas, é o arrebatamento e a ressurreição de Jesus. Se Jesus for vivo na minha vida, eu vou ser arrebatado. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Nós temos que fazer, e se nós fizermos, nós vamos ser vencedores. E aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos,
Esta é a hora, este é o momento. A nossa geração é a geração do arrebatamento. Os sinais do fim, eles estão se cumprindo na nossa geração, né? E naquele mesmo dia, no dia do Senhor, é no raiar de um novo dia, e nós vamos partir, não estaremos mais aqui, mas habitaremos para sempre com o Senhor, no lugar que Ele preparou para nós, junto a Ele, ao lado dEle, ao lado do nosso Salvador. Esta é a vontade do Senhor para a vida do homem, que o homem se salve e que viva para sempre ao lado do Senhor no céu. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.